Graças a Paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Fique sobre os seus pés. Primeiro, bom dia, né? Bom dia a todos. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Feche teus olhos neste momento. A gente vai estar dando início, voltando novamente à IBD, né? Hoje é o primeiro dia. Mas vamos orar a Deus antes de mais nada. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por este momento. Muito obrigado, meu Pai, pela vida dos teus filhos que estão aqui nessa manhã. Que vieram, meu Pai, ouvir a tua palavra. Que vieram, Senhor Deus, aprender do Senhor que é manso e humilde. Quando o Senhor, meu Pai, veio à terra, o Senhor não pregava, o Senhor ensinava a tua palavra. O Senhor, meu Pai, ensinava através das Escrituras, mostrando, meu Pai, para os teus filhos que o reino do Senhor estava próximo. E com isso, meu Pai, o Senhor, meu Deus, trazia muita multidão e todas elas eram saciadas com alimento espiritual. Que nessa manhã, meu Pai, não venha a ser diferente. Que nessa manhã, Senhor Deus, que nós possamos ser saciados com a tua palavra, que nós possamos aprender do Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui convictos que nós temos uma aliança com o Senhor, uma aliança que venha mudar a nossa família, mudar a nossa geração, mudar, meu Pai, todas as pessoas que estão à nossa volta, e que essa aliança, Senhor Deus, venha se concretizar dia após dia, porque eu sei, meu Pai, que pelo Senhor nunca irá ter rompimento de aliança, mas nós muitas das vezes rompemos essa aliança contigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, abra nossa mente, abra os nossos corações, para que nós possamos ser receptivos e para que nós possamos aprender do Senhor, que é manso e humilde. Amém, igreja? Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós sabemos que esse ano nós estamos no ano da aliança, e pelo fato de estar no ano da aliança, vai ter vários assuntos, vários temas tratados como aliança. Amém? Então, esse primeiro tema, nessa manhã, primeiro estudo, nós iremos falar sobre aliança com Deus. Quem tem uma aliança com Deus aqui? Amém? Tem mesmo, irmão? Então dá um sorriso bem gostoso aí, em nome de Jesus. Amém? Então nós iremos falar sobre aliança com Deus. Abra por gentileza, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro está lá no finalzinho, depois de Timóteo, antes do 2 Pedro, você tem o primeiro e tem o segundo, né? Diz assim, quem achou, diga amém? Diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo ou adquirido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem está dentro aqui comigo, dá uma glória a Deus aí. Amém? Então, nessa manhã, nós iremos tratar sobre aliança com Deus. Né? Iremos aqui percorrer um pouquinho de como era feita a aliança no passado, né? E como essa aliança era quebrada, como ela era quebrada, e a maior aliança que foi feita através de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Então, Pedro, ele está dizendo bem claro aqui, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu quero iniciar aqui 3 pontos que eu entendo nesse texto que é fundamental para a gente compreender. Primeiro, povo adquirido. Ou seja, eu e você temos a quem pertence. Pertencemos hoje a Jesus, a Deus. Isso significa o quê? Que nós passamos a ter uma identidade. Antes, por causa dos nossos pecados, né? Antes da gente ter uma aliança com Deus, por causa do nosso pecado, nós estávamos escondidos atrás deles. Mas uma vez que Cristo nos comprou, nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nós temos a quem pertence. Então você não é um Zé Ninguém, você não é um Zé Esquerda, você não é amigo do seu coisa nenhuma, misturado com a Maria Joana, não. Você pertence a Jesus, você tem uma identidade. Diga comigo, eu tenho uma identidade. Amém. Então temos a quem pertence. Identidade. Segundo, nação santa, ou seja, separados. Separados para quê? Para a santidade. Então nós somos santos. Quem é santo comigo aqui? Dá uma glória a Deus. Terceiro, temos um chamado à missão. Qual é a missão? A missão qual que é? Virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos chamados por Deus para anunciar as virtudes. Quem foi chamado por Deus aqui? Amém? Amém? Vamos lá. Esse versículo não fala do que fazemos. Esse versículo, ele fala de que somos. Quando Cristo nos comprou, ele revela de fato quem nós somos. A aliança que Cristo fez com a igreja, ela define quem pertence a quem. Ou seja, nós pertencemos a Jesus. E Jesus nos pertence. Quem está comigo aí? Amém? Então nós somos aqui uma nação santa, separados, santidade, para anunciar o chamado
anunciar chamado e missão. Amém? O que é uma aliança com Deus? Eu quero definir algo bem simples do que é uma aliança com Deus. Aliança é quando Deus diz, eu serei o seu Deus. E nós dizemos para ele, nós seremos o seu povo. Nós podemos dizer nessa manhã aqui, Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Senhor, a minha casa pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Então, aliança, ela é declarada. Deus, você vai ver várias passagens bíblicas, Deus declarando o desejo de ser o único Deus da nação de Israel. Por mais que a nação de Israel aprontava, saía, desviava, fazia tantas coisas ruins, mas Deus sempre dizia assim, eu tenho o desejo de ser o seu único, exclusivo Deus. E também tenho o desejo de você ser o único, exclusivo povo meu. Amém? Em Jeremias, capítulo 30, versículo 2, você vê isso bem claro, dizendo assim, Deus dizendo bem assim, mesmo estando ainda no cativeiro, né? Mesmo eles estando no cativeiro, Deus faz várias promessas, e uma delas seria, sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ou seja, Deus sempre desejou restaurar a aliança. Que aliança é essa? Aliança que Adão perdeu no passado, através do pecado. Então, quando Adão, lá atrás, né, Adão e Eva, eles cometeram o pecado do quê? Da desobediência, comendo do fruto, né, ali no Jardim do Éden, automaticamente eles perderam essa aliança. A maldição entrou na terra. Mas você vê que em Jeremias existe um desejo de Deus. Existe um desejo de Deus de sempre restaurar essa aliança, através dessa promessa. De várias promessas que Deus faz ali em Jeremias 30, no capítulo 30, versículo 22. Uma dessas é, eu serei, né, o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Agora vamos aprender aqui um pouquinho como Deus fazia essa aliança no passado. Primeiro, pela palavra. Diga, pela palavra. Pela palavra. Gênesis capítulo 17, versículo 7, Deus diz bem assim, ó, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da tua descendência. Aqui Deus está falando para Abraão. Abraão, ele está ali no deserto de Arã, e Deus ele chama Abraão para falar, Abraão, vem aqui, sai da sua tenda. Sabe a aliança que eu fiz com Adão lá atrás, que foi quebrada, que foi destruída? Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. E eu vou iniciar minha aliança com você com uma palavra. Está aqui. Eu vou lançar uma palavra sobre você. Vai de você pegar essa palavra ou não. E essa será a minha palavra que eu vou lançar sobre você, Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência depois de ti. Ou seja, não vai ficar somente em você. A aliança que eu quero fazer com você vai chegar nos teus filhos, nos teus netos, vai alcançar as suas gerações. Ou seja, a palavra de Deus na aliança aqui, ela não fica só em nós. Ela reflete em toda a nossa família, em toda a nossa casa. Era isso que Deus está falando para Abraão. E essa aliança perpétua, para que eu venha ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Ou seja, Abraão, o que eu estou firmando aqui, nessa aliança contigo, não vai ficar somente em você. Não vai. Você vai passar, os teus filhos irão passar, os teus netos irão passar. Talvez você vai achar que a sua descendência toda irá passar, mas aonde estiver um descendente de Abraão, a minha aliança estará sobre a vida deles. Quem é descendente de Abraão aqui? Levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Bem? Uma outra forma que Deus fazia aliança é através do sangue. Lá em Êxodo, né, capítulo 24, versículo 8, quem quiser ir anotando aí, irmãos, é muito bom isso para você depois, né, como referência. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo. E disse, este é o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco, segundo todas essas palavras. Ou seja, o sangue representa vida. E na aliança bíblica, só uma confirmação quando a vida era empenhada no compromisso. Ou seja, quando Deus está chamando o povo ali do deserto, né, para poder fazer uma aliança antes de entrar em Canaã, Deus chama o povo, fala assim, Moisés, pega aí, mata um novilho, mata aí um animal, pega esse animal, e passa a aspergir em todo o povo, para que essa vida, né, esse inocente que morreu, ele venha simbolizar que eles fazem parte dessa aliança. Ou seja, com sangue, deixa bem claro que é uma confirmação de uma vida empenhada no compromisso. Quem foi banhado pelo sangue de Cristo aqui na cruz do Calvário? Amém? Então, nessa manhã eu quero dizer uma coisa para você. Você tem a palavra de Deus sobre a sua vida,
você tem o sangue de Cristo sobre você, amém? Então por isso o mal não toca sobre a sua vida e sobre a sua casa, porque nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Terceira forma, através do sinal. E o sinal, você vai ver na Bíblia vários sinais, e eu só destaquei 2 sinais aqui de uma aliança que Deus fez. Primeiro, Noé, aliança do arco-íris. Quem já viu sobre essa aliança aqui? Houve destruição sobre a terra, né? E nessa destruição que teve, Deus falou assim, não vou mais destruir a terra com água. O que eu vou fazer? Vou colocar uma aliança aqui para que todo mundo veja. Então, o arco-íris, eu costumo dizer aqui, me desculpa a sinceridade aqui, eu sei que está gravando, mas eu sei que o pessoal do LGBT utiliza o arco-íris, né? Mas ali, se você dá uma olhada, de fato, é uma aliança com Deus. Eu sei que é uma afronta espiritual, talvez muitos nem sabem disso, mas é uma afronta espiritual. Mas Deus estava dizendo assim, enquanto existir o povo, eu não vou destruir macho e fêmea. E eles pegaram uma aliança, ou seja, as cores ali do arco-íris, para destacar para eles, mas não tem nada a ver. Tem uma aliança de Deus, compromisso com o homem, com o macho e com a fêmea. Eu não vou destruir o macho e a fêmea. Amém? Então, aliança é um sinal. Segundo, a circuncisão. Quem sabe o que é circuncisão aqui? Bem, quem não sabe o que é circuncisão aqui, tem pessoas que levantaram a mão, é uma pele que fica no prepúcio do homem ali, do pênis, né? Então, essa aliança marcava. Quando, naquela época lá, pode ver que Davi, quando ele foi lutar com o gigante, ele até fala, sou incircunciso, porque eu tenho a circuncisão, eu tenho a marca, eu tenho o sinal, eu sou eleito. E essa circuncisão hoje foi feita através do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Todos nós aqui somos circuncidados no Espírito Santo, através do Espírito Santo. Amém? Quem é circuncidado aqui? Dá uma glória a Deus aí. Resumo, Deus nunca fez uma aliança só de boca. Deus nunca fez uma aliança de boca. Sempre houve um sinal concreto que confirmava o compromisso. Eu vou fazer uma aliança com você, Abraão, mas preciso de um sinal. Moisés, eu vou fazer uma aliança com você, mas eu preciso do sangue. Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo, circuncisão. Enfim, então sempre tem que haver um sinal para poder comprovar acerca dessa aliança. Como essas alianças foram quebradas? Márcio, tem como quebrar uma aliança? Tem. Algumas delas aqui foram quebradas. Simplificando aqui. Através do quê? Da desobediência. Todas as vezes que Deus te direciona pela palavra, quando você vê a palavra de Deus, não fazer isso, não fazer algo, você faz, é uma quebra de aliança. Imediatamente, você necessita do quê? Se arrepender. Amém? Segundo, idolatria. Muitas das vezes a gente fala muito dos nossos irmãos lá da Igreja Católica, outros que idolatram, né? Mas idolatria, queridos, não é apenas um objeto. Idolatria é um sentimento. Amém? Você pode, talvez, não ter uma imagem na parede da sua casa, mas você pode ter uma imagem na garagem da sua casa. Talvez você não possa ter uma imagem num quarto, em cima de uma pedra ali, algum lugar, mas talvez você ama tanto o seu marido, tanto a sua esposa, que Deus sempre fica em segundo plano. Isso também é o quê? Idolatria. Quebra de aliança. Por isso que ele fala bem assim, eu serei o seu Deus. Ele é o único na nossa vida. Eu amo a minha esposa e eu quero que ela venha me amar também. Amo meus filhos. Dou um braço, uma perna, tudo por eles, pela minha esposa. Tudo faço em prol deles. Só que esse amor não pode ser superior a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. Amém? Então, se porventura, se tem algo aí no seu coração que vê sua mente, que encaixa aqui como se fosse idolatria, peça para Deus tirar do teu coração. Peça para Deus arrancar isso. Porque Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida, e na minha vida, e muitas vezes não faz por quê? Por causa da idolatria. É o emprego. Deus sempre em segundo plano. É muito fácil. Muito fácil. Não vou na EBD hoje não, porque eu tenho que fazer algo. Porque eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer aquilo outro. Queridos, sabe? Deus sempre fica em segundo plano. Todas as vezes que a nação de Israel pecava, entrava em desobediência, logo em seguida idolatria. Por quê? Ele sempre colocava Deus em segundo plano. As nações vizinhas, elas têm um Deus. As nações vizinhas têm uma imagem ali que eles conseguem enxergar, nós não temos. Eu quero uma imagem. Aí Deus ia para o segundo plano. Amém, queridos? Que esse espírito de idolatria venha ser repreendido e que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado na minha e na sua casa. Amém? Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Terceiro, infidelidade. Bom, não preciso nem explicar aqui o que é infidelidade. Amém? Infidelidade não é só o ato de alguém sair com uma outra pessoa ou trocar outra pessoa. Infidelidade no pensamento também. Infidelidade no pensamento. É possível sim. Né? Então, essa aqui seria como as alianças, né, foram quebradas no passado. Desobediência, idolatria, infidelidade. Quais os resultados desta quebra?
Existe resultado, irmão Márcio? Existe. Primeiro, distância de Deus. Todas as vezes que é uma quebra de aliança, desde Gênesis, existe uma distância de Deus. Ou seja, o pecado ele entra. Não é que Deus se afasta. Pode ver que quando Adão e Eva eles pecaram, você vai ver que Deus não olhou e falou assim, que merda, hein? Caramba, cara, o jardim do Éden pecou. Está tudo destruído, não posso descer mais lá não. Não, Deus foi atrás do homem. Deus foi atrás do homem. Agora, a conexão é nítida. Você quer saber quando você pecou, ou você está em pecado? É quando você começa a distanciar da igreja. Quando a igreja é para você, né, estar junto com os irmãos, ouvindo a palavra, vindo no culto de domingo, no dia de semana, não faz mais sentido para você. É muito nítido isso. Quando a gente tem aquela semana que a gente não ora, sabe, não tem uma comunhão com Deus, relacionamento com Deus, a gente começa a ficar em distância com Deus. Então, sabe, Deus não começa mais a falar. Da mesma forma lá no Éden. Quando Deus fala assim, Adão, onde estás, Adão? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas quando Deus fala assim, Adão, onde você está? É porque a ligação no espírito que tinha com Deus foi rompida. Deus não estava conseguindo mais enxergar Deus dentro dele, né? A presença dele dentro de Adão. Então, automaticamente, Adão, esse ligamento que eu tinha contigo, esse relacionamento que eu tinha contigo foi quebrado, Adão. Eu não consigo mais te ver, ter comunhão contigo. Aonde estás? Ele saiu fora do Éden? Não, ele estava no Éden. Mas a distância de Deus era nítida. É possível, nós dizemos que temos aliança com Deus, está onde Deus nos colocou, tá? E não ter um relacionamento com Deus. Aqui, ó, está distante de Deus. Um Judas da vida. Andava com Jesus, não é assim? Andava com Jesus, mas não tinha relacionamento com Deus. Terceiro, perda da bênção. Ou seja, quando o povo pecava, as bênçãos iam embora. Quando o povo se arrependia, as bênçãos voltavam. Então, quando Adão pecou lá atrás, automaticamente, Deus fala para ele, Adão, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa, Adão. Ou seja, as bênçãos que eu falei sobre a terra foram quebradas, mas eu louvo a Deus, porque em Cristo Jesus, todas as bênçãos de Deus foram restituídas através de Cristo Jesus na minha e na sua vida. Amém? Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Terceiro, perda da identidade. Você já viu que toda pessoa que não tem um relacionamento com Deus, ela fica, por que nasci? Para que nasci? Meu Deus, nossa. Meu querido, você nasceu por um propósito. Pode ter certeza disso. Você não nasceu aqui para vir comer feijão, arroz, né, ter um carro bom, ter uma casa boa, isso faz parte, mas você não nasceu só para isso, não. Você nasceu porque você tem uma missão dada por Deus. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Agora, Deus promete uma nova aliança. Jeremias 31, 31. O que diz lá em Jeremias? Eis que dias vêm, diz o Senhor, e que farei uma nova aliança. Quem está debaixo dessa aliança comigo aqui? Amém? Então, no versículo 33, Deus ele fala de como, no versículo 33 de Jeremias 31, Deus ele fala de como iniciaria essa aliança. Essa aliança teria lei na mente e no coração. Por que lei na mente e no coração? A mente, a nossa mente, ela é o volante. Se esse volante tiver com o diabo, você vai ser conduzido para as coisas da terra. Amém? Se esse volante estiver com Deus, você será conduzido para as coisas de Deus e para a eternidade. Diga comigo, a minha mente não pode estar sob o controle do inimigo, mas a minha mente, ela está sendo direcionada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então ele está falando assim, ó, eu vou colocar a lei na sua mente. Ou seja, eu vou tirar dos papiros, eu vou inserir na mente ao ponto de quando você visualizar ou piscar, você vai enxergar. Você vai ser direcionado, você vai ser conduzido. Essa nova aliança que eu quero fazer com um povo que eu ainda não conheço, eles vão estar primeiro na mente deles, inserido aqui, cravado na mente, escrito como se fosse na pedra. Segundo, no coração. Por que no coração? Porque uma vez que a lei de Deus, ou a palavra de Deus está no nosso coração, não tem idolatria,
não tem desobediência, não tem nada. Você já viu um crente que é cheio da palavra de Deus? Meu querido, um crente cheio da palavra de Deus é diferente. Amém? Ele não fica resmungando, cochichando nos corredores, falando mal de A, B ou C. Ele está preocupado em vir orar a Deus, buscar a Deus. Por quê? Porque ele está com a mente cheia da palavra, cheia da lei de Deus, o coração lotado da palavra de Deus, transbordando ao ponto do quê? E quem chega para falar com ele? Ele fala de Deus. Quem chega para criticar? Ele fala de Deus. Por quê? Porque ele está inserido nessa nova aliança. Amém? Então, primeiro, a lei na mente e no coração. Segundo, perdão. Ou seja, ele diz bem assim no versículo 34 de Jeremias 31, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não lembrarei mais. A aliança que Deus está prometendo ali para o povo de Israel, que chegou até nós, ele está dizendo bem assim, ó, eu vou perdoar o pecado de vocês ao ponto de eu não vou lembrar mais. Acabou. Acabou. Agora, quem é casado aqui? Amém? O seu marido, a sua esposa, talvez já falou com você, uma forma de chatear você e você ficar lembrando, sabe? Mas que você perdoa, você lembra. Não é isso? A gente costuma dizer o seguinte, que perdoar não é amnésia. Mas para Deus, perdão é esquecimento. Amém? Esquecimento. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, quando eu olhar para você, esquece o seu passado, eu quero o seu presente. E o seu presente comigo vai ser grande. Amém? Terceiro, pré-relacionamento. Ou seja, Deus está falando bem assim, ó, eu vou, com essa aliança, eu vou estabelecer um novo relacionamento com você. E aí ele diz bem assim no versículo 34 ainda, todos me conhecerão, desde o menor ao maior. Lá atrás, Deus fazia apenas com a sua palavra. Fazia apenas com a sua palavra. Aqui nessa nova aliança, Deus está falando bem assim, vocês irão me conhecer, de fato. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, amém, irmãos? Tem pessoas sentindo a presença de Deus aqui. Vocês irão me conhecer de fato quem eu sou. Tanto através das Escrituras, quanto através do Espírito Santo, do relacionamento. Então a aliança que eu vou restaurar com a humanidade, com o povo, aquela aliança que foi quebrada com Adão, com Abraão, com Isaac, com Jacó, enfim, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. E essa aliança, ela vai estar cravada na sua mente, no seu coração, sabe? Eu vou te perdoar. E ao ponto de você estabelecer com você um relacionamento tão concreto que todos irão conhecer. Desde o maior ao menor. Através de quê? Através de você. Aonde você chegar, as pessoas vão falar bem assim, essa pessoa é cheia de Deus. Essa pessoa tem uma aliança com Deus. Essa pessoa, quando ela fala, é diferente. Quando ele fala, é diferente. O abraço dela é diferente. O olhar dela é diferente. A oração dela é diferente. Por quê? Porque ela tem um relacionamento com Deus. Foi estabelecido um relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus, dá uma glória a Deus aí. Bom, se você não dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus, irmãos, eu estou aqui, eu fico nervoso, hein? Amém? Jesus, a perfeita aliança. Então Jesus, ele é a nova aliança. Em Mateus 26, 28, diz assim, este é o meu sangue da nova aliança. Irmãos, preste muita atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Jesus, quando ele veio, ele não veio fundar uma religião. Até porque, naquela época, já existia várias religiões. Tinha os fariseus, saduceus, existia outros povos, né? Na Índia, enfim, já existia várias religiões. Jesus, ele não veio, jamais, estabelecer uma religião. O que Jesus ele veio, irmão Márcio? Ele veio restaurar uma aliança. Totalmente diferente. Muitas das vezes as pessoas perguntam, né, para mim assim, Márcio, qual religião você pertence? Sabe? Eu não tenho uma religião, né, mas eu sou evangélico. Por quê? Porque religião, ela prende. Religião, ela condena. Mas Jesus, quando estabelece uma aliança, ele não faz nada disso. Ele vem para nos libertar. Libertar do quê? Do império das trevas, da escravidão que a gente vivenciava lá atrás. Tudo aquilo que foi colocado sobre Adão lá atrás. Deus, ele veio para quebrar isso. Quebrar o jugo que existia no reino espiritual. Então ele veio restaurar essa aliança. E ele começa, Mateus 26, 28, dizendo, este é o meu sangue da nova aliança. Ou seja, eu sou o sacrifício vivo. Eu sou o sacrifício vivo. Você que outrora estava escondido pelo pecado, abandonado, não era povo, não era mais nada, ninguém lembrava de você, no reino espiritual, uma maldição estava sobre a sua vida, eu vim para restaurar. Lá atrás no Velho Testamento, um inocente tinha que morrer. Eu sou esse inocente. Eu vim morrer por você. Eu estabelecerei uma aliança. E o que precisa ser feito? Apenas acreditar em mim. Apenas confessar com a tua boca que eu sou o seu Deus e você é o meu povo. Amém?
Em Hebreus, tem vários textos bíblicos que falam sobre, né, essa nova aliança. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, fala também que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Em Efésios, capítulo 2, versículo 13, fala, né, que pelo sangue fostes aproximados de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 15, fala a adoção de filhos, ou seja, nós éramos os bastardos. Era aquele que, na identidade, não tinha o nome do pai. Quem sabe o que é bastardo aqui? Bem? Na identidade não tem o nome do pai ali. Bastardo. Aí Jesus olhou, viu assim, olhou para mim, para você, e falou assim, eu vou sumir essa fera e esse fera aí. Eu vou colocar meu nome lá. No reino espiritual, ele tem uma identidade agora, e essa identidade no reino espiritual, quem olhar para ele, vai estar lá escrito lá, pertence a Jesus Cristo, Filho de Deus, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Quem tem uma aliança com Deus, dá um glória bem alto aí. Amém? Em Cristo, a aliança volta a ter palavra, ensinamento, ou seja, volta a ter ensinamento com Cristo, relacionamento com a palavra. Em Cristo, a cruz, sangue, ou seja, sacrifício, e o sinal, cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aí? Quem, quando dobra o seu joelho para orar, sente aquele arrepio gostoso, com calor, com fogo, sabe aquela coisa assim? Irmãos, toda vez que eu dobro meu joelho assim para orar, estava aqui agora há pouco orando, eu dobrei meu joelho, tento me desligar de tudo, e aí começo a falar com Deus assim, sabe? Falo assim, Deus, eu estou aqui não porque eu mereço, sabe? Mas porque o Senhor fez pela minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. E você começa a falar com Deus, você começa a sentir a graça de Deus, sabe? Sobre a sua vida. Parece que uma mão vem e coloca sobre a sua cabeça e fala assim, meu filho, eu estou contigo nessa luta, eu estou contigo nessa peleja, eu sou o sinal que na sua vida. O mundo aí fora, está todo mundo aqui ó, sem esse sinal, mas a igreja de Cristo, que é lavada e remida pelo sangue, que tem uma aliança com Deus, tem isso aqui, palavra, sangue e o sinal que é o Espírito Santo. A nova aliança em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, inclusive eu quero até fazer uma pergunta aqui, né? Porque Pedro ele diz bem assim, ó, por que Pedro chama a igreja de um povo adquirido e sacerdócio real e nação santa? Quem sabe aqui por que Pedro chama? Bem, diz assim, ó, porque só quem tem aliança tem identidade. Então quando Pedro fala bem assim, ó, a igreja é um povo adquirido, né? É um sacerdócio real e nação santa, ele está dizendo bem assim, ó, igreja, vocês têm identidade. Talvez lá em São Paulo existe um templo de um homem. Talvez muitos homens colocam a igreja como seu templo. Né? O nome lá, coloca a foto na frente, né? Pastores não sei do que, e coloca a foto da pessoa na frente. Esse templo é deles, mas a igreja não. A igreja pertence a Jesus Cristo. Porque ela foi adquirida pelo sangue. Não foi sangue de homem, foi sangue de Cristo Jesus. Amém? Sem Cristo, nós não éramos povo. Não tinha identidade. Sem Cristo, não tínhamos um nome. Você imaginou alguém não ter nome? Quem já imaginou? É difícil. Porque o nome, e eu gosto muito, quando eu escuto o nome de uma pessoa diferente, eu gosto de pesquisar. Qual o significado do nome? Sem Cristo, não tínhamos missão. Estamos perdidos. Ah, eu nasci, sabe, só para comer arroz, feijão, dobradinha, né? Cuscuz com ovo, mas com Cristo, somos povo dele. Com Cristo, temos um pertencimento, pertencemos a ele. Com Cristo, temos uma missão, anunciar as boas novas. A sua missão não é só pregar, é anuncia como com testemunho. Pregue a palavra, anuncie a palavra, com o quê? Com testemunho. Você é a maior mensagem que existe de Cristo na terra, que é a nova aliança. Quem olha para você tem que saber que existe uma nova aliança. Por isso que o diabo te odeia, por isso que o diabo odeia a sua família, odeia a sua casa, porque toda vez que ele olha para você, ele vê a aliança de Cristo na sua vida, ele vê a aliança de Cristo na tua casa, e quando ele olha para essa aliança, quando ele vai lá na casa do fulano, lá que não tem aliança, ele pinta, borda, faz qualquer coisa, mata, destrói, faz tudo que não presta, mas quando ele olha para você, ele vê que você pertence a Cristo, ele tem que dar um passo atrás, porque sobre a sua vida existe a marca, e essa marca é o sangue de Cristo sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Eu quero fazer uma pequena ilustração aqui, bem simples, do que é uma aliança com Deus. A aliança com Deus é quando alguém paga um preço para nunca mais te perder.
A gente quebrou a aliança através de Adão. Deus pagou o preço com sangue para colocar a gente de volta. Jesus, diga comigo, Jesus, significa o próprio Deus dizendo, não te deixarei jamais. Amém? Ou seja, Jesus é aquilo que ele havia falado para o povo lá atrás em Jeremias. Eu jamais deixarei vocês. Então Jesus, por mais que você está na sua casa, não vem na igreja, passa uma situação difícil, Jesus está batendo na porta ali. Ei, vai, estou contigo. Eu sou com você, não vou te abandonar. Mas Senhor, está difícil, a luta está batendo, as dificuldades, a tempestade, tudo que acontece, o se levante do inimigo no trabalho, na minha família, minha esposa, meus filhos, ou até meu cachorro está me mordendo, que antigamente, sabe, me amava quando me via, está me mordendo. Eu não vou te abandonar, não vou te deixar, porque eu entrei na sua vida para ficar, eu estabeleci uma aliança com você. E eu encerro aqui com uma frase de Charles Spurgeon que fala bem assim, a aliança é uma corda de ouro que liga o coração de Deus ao coração do homem. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero que você venha orar. Você que entrou aqui nessa manhã com dúvidas. Se de fato você tem uma aliança com Deus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Você entrou aqui nessa manhã e já tem passado vários momentos que você duvida. Senhor, é tanta luta que eu enfrento. É tanta dificuldade que eu enfrento, é tanta adversidade que eu enfrento, que às vezes eu duvido se o Senhor tem algo sobre a minha vida. Eu sinto o coração de alguém nessa manhã. Eu vejo as pessoas prosperando, eu vejo as pessoas com casamento feliz, eu vejo as pessoas com seus filhos estudando nas melhores escolas, vivenciando tudo aquilo que eles almejam, e minha vida parece que tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço dá errado. Eu vivencio isso na minha vida hoje, Senhor. E Deus está dizendo para você, filha, eu te trago hoje para mais perto de mim. Eu quero restaurar uma aliança assim com você. Essa aliança é uma aliança através da oração. Eu estou com saudade de você, filha. Quando você passava aquelas madrugadas orando. Quando você acordava às 3 horas da manhã, em vez de você pegar o celular, você dobrava o joelho no seu quarto, na sala, e falava comigo, se relacionava comigo. Eu estou com saudade de você, filho. Eu estou com saudade de você, filha. E eu quero restaurar essa aliança contigo. Porque sobre a sua vida, existem várias promessas. Sobre a sua vida, existem várias coisas que eu decretei. Mas por causa da tempestade, você me abandonou. Por causa das diversidades, você se esqueceu de mim. Mas nessa manhã, você vai sair daqui de mãos dadas comigo de novo. E quem olhar para você vai ver de fato que a aliança foi restaurada. E o reino espiritual, os demônios, tudo aquilo que estava sobre a sua vida vai ter que retroceder, porque você tem a marca da promessa, a marca da restauração, e o meu nome será glorificado através da sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, toca sobre nós nessa manhã. Nos cura, meu Pai, na nossa alma, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, abra o céu sobre esse ambiente, que esse ambiente, meu Pai, venha ser um ambiente de cura, que toda acusação do inimigo, dizendo para o meu irmão, para minha irmã, que eles perderam a aliança, que Deus esqueceu deles, em nome de Jesus Cristo, bata em retirada agora, que lugar de acusação venha ser um lugar de paz, de restauração, de refrigério na alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o teu filho, a tua filha, venha, meu Pai, experimentar dessa nova aliança, em nome do Senhor Jesus. Amém.